E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, estamos aqui para começar uma série de correções de temas de Enem, ou provas de Enem, inéditas, com o formato do PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, ou seja, presos, presidiários, os Enems, que são feitos aleatoriamente, de forma randômica, que tem o mesmo grau de dificuldade dos Enems convencionais, mas aplicados nos grandes presídios brasileiros. Nós vamos começar com a prova de 2012. Não te assusta que, eventualmente, elas podem ser mais fáceis um pouquinho, apenas a aparência, que os normais podem ser iguais e muitas, inclusive as mais recentes, 2016, 17, 18, 19, até mais difíceis do que os Enems convencionais. Os caras não têm pena dos presidiários. Então, nós estamos no livro 2 do Prática de Provas. O livro 2 também está acessível no site carlosuzaro.com.br. É só digitar lá, livro 2, Prática de Provas, que vai aparecer. Na prova de 2012, na página 139, a partir da questão 96, que é realmente uma questão que talvez envolva artes. Tá ligado que a correção no nosso sistema é sempre a mesma, não vou ler os textos, nem vou analisar longamente a figura. Nesse caso, vou te dar umas dicas e vou direto para o enunciado. Diz assim, ó, sem formação acadêmica específica em artes visuais, Heitor dos Prazeres, que também é compositor e instrumentista, é reconhecido popular artista do Rio de Janeiro. Suas pinturas de perspectivas imprecisas, traços bem demarcados, são figurativas e sugerem movimento, como vocês estão vendo na figura ali, tá? O que essa obra retrata? Letra A. Confraternização de uma população socialmente marginalizada. Pode ser. Se tu pensar, por exemplo, na figura que é carioca, no Heitor dos Prazeres, né? Mas também ali em personagens que são negros, que estão aparentemente, vamos ampliar um pouquinho aqui, centralizar melhor a figura, né? Numa área que deve ser periférica, porque tu está vendo que não tem prédios na distância, tu vê uma série de vegetações aqui, uma campina, uma casa mais rústica, as pessoas são negras, tem a figura de um pandeiro. Olha, socialmente marginalizados, pode ser aquela periferia do Rio de Janeiro que tu conhece bem, por exemplo, do Lima Barreto. Pode ser a resposta. Inconformismo a população de baixa renda. Não tem conformismo nenhum, os caras são felizes ali, dançando. Cotidiano da burguesia, né? Isso aí não é burguesia em lugar nenhum. Né? Também contemporâneo é difícil estar nessa posição. Estabilidade, uma realidade rural do Brasil, mas da onde estabilidade os caras estão festejando? A solidariedade da população nordestina, mas o cara é carioca, entendeu? Ficamos aí com a letra A. Tu vê que tu não precisa conhecer o Heitor dos Prazeres, entendeu? Mas, naturalmente, a relação do enunciado com a gravura é fundamental. Nunca ouvi falar de Heitor dos Prazeres, não podia errar igual. De buenas, essa aí não tem desculpa. Questão 97 sobre texto, mas com foco em esportes, tá ligado? Porque eu nem adoro a questãozinha de esportes, né? Aí tu te lembra que ele fala bastante sobre eu sublinhei em 3 linhas diferentes aqui, ó, a ideia do risco do jogo, tá? Terceira linha. Saber lidar com o erro e a derrota na quinta linha, ou quinta linha. E bem mais abaixo, onde o cara diz, na quarta linha do final, crescer através das falhas da derrota. Ele te pergunta assim, ó, o esporte é um fenômeno social que pode ser praticado nos mais variados contextos. O texto apresenta como uma forma de manifestação da atividade física. Ó, direciona para os riscos resultantes das situações vivenciadas. A necessidade da vitória. Não, é muito mais aprendizado. O risco de saber errar, ok? E não de vencer. Visa a performance e ao rendimento, pois exige resultados cada vez melhores dos atletas. Não. A questão não está no resultado ainda. Valoriza os princípios de educação, colaboração e autonomia na perspectiva de crescimento, pessoal. Pensa, é o esporte na escola. Então, vitória, ou como ele vai dizer, por exemplo, na letra B, performance, não são objetivo. O objetivo é o esporte integrado à educação. Então, aprender é mais relevante do que ganhar, correto? Prioriza o espetáculo e o rendimento. Não tem nada a ver com espetáculo. É na escola. Só se foi aquele espetáculo ridículo. Retrata a importância de vencer em uma situação de competição, não é de vencer, é de aprender. Aí ficamos com C, beleza? 98. Na 98 tu tem um texto da Marina Colossante, que vai ter aquela repetição da estrutura, porque não tem vista, porque não olha e porque não abre as cortinas. Aí ele vai te dizer assim, ó, a progressão garantida nos textos por ver mais recursos linguísticos, certo? E pela
conexão entre esses recursos, a repetição da oração adverbial causal que ele usa ali. Na crônica, a continuidade, ou seja, essa progressão é construída predominantemente por meio do quê? O que eles vão fazer ali? Do emprego de vocabulário rebuscado. Não, até é bem coloquial, né? A gente, o cara usa no texto, né, ao invés de dizer nós. Repetição de estrutura garantindo o paralelismo sintático. Esse paralelismo que vai ter o aumento significativo das ações até culminar no resultado. Eu acho que é a resposta. Tu vê paralelismo caindo do Enem. Apresentação de argumentos lógicos, constituindo blocos textuais independentes. Não são independentes, é uma progressão, entendeu? Então não pode ser independentes. Da ordenação de orações justapostas, não são justapostas, são subordinadas. A gente diz justapostas se fosse uma lista, né? Estruturação de frases ambíguas, não são ambíguas, aí é a letra B, tranquilo. Paralelismo, ok? Questão 99, a questão sobre polissemia, que vai ser a resposta, né? Às vezes na vida temos que parar para um balanço. O balanço, nesse caso que ele se refere do ditado, não é o balanço que o cara está fazendo ali, brincando de balanço, na realidade é uma associação metafórica. Então, tudo que for literal, denotativo, a gente não pode concordar. O recurso para produzir o humor, e tu viu que é para produzir o humor, né? É o humor que ele está pedindo ali. Então, não pode ser transformação da inércia em movimento por meio do balanço. É uma questão de física, isso aqui. Universalização do enunciador por meio da primeira pessoa do plural. Mas isso não é a parte do humor. Eu quero saber o que faz o humor da tira. Polissemia da palavra balanço pode ser, né? Porque é justamente ali que tem a brincadeirinha. Pressuposição de que o ócio é o melhor que o trabalho. Não diz isso. Então, a gente tem que dar uma parada às vezes. O trabalho é mais importante. Metaforização da vida como caminho a ser seguido continuamente. Não é continuamente. A gente tem que dar uma parada de vez em quando. Beleza? Muito bem. Questão 100, cara, uma incrível questão. Tu viu que esses Enems, eles podem às vezes ser mais conteudísticos de colocação pronominal. Qual é a pergunta? Ele explica o que é próclise, ênclise e mesóclise. E pergunta onde é que tem a mesóclise, que só múmias, tipo o grande ex-presidente Michel Temer, aquele da Marcela, lembra? Utilizava. Eu acabei de ler letra D, né? Tê-la-ia encontrado, teria mais o A, que tu faz, como ele mesmo explica no enunciado, no futuro do presente, no futuro do pretérito. Ok? Muito bem, muito bem. 101, cara, é uma questão sobre línguas indígenas. É uma questão que é muito, né? Porque a riqueza das línguas indígenas no Brasil, como esse próprio texto diz, é absolutamente fenomenal. E ele comenta o desaparecimento dessas línguas, né? Que de 1000 e 1800, aquele período ali do início do texto, são 200 idiomas falados e 1078 que eram falados antigamente. Então a gente tem um decréscimo aí para 180 hoje idiomas, né? Aí eles perguntam: as línguas indígenas contribuíram, entre outros aspectos, para a introdução de novas palavras do português do Brasil. Verdade. De acordo com o texto, infere que a redução de números, vê que é a primeira frase só para valorizar um pouco as línguas, né? Porque ele quer saber o que esse texto diz sobre a redução de línguas indígenas no Brasil. Ocasionou graves consequências para o patrimônio linguístico e cultural, uma vez que a redução dessas línguas significa a perda transcultural de um povo. Não precisa ler as outras, né? É isso aí, tem escapatória. É um resumo do que o texto disse. Tá, agora na letra B, manteve a preservação do patrimônio linguístico? Não, só um pouquinho, perdemos 800 línguas. Foi um processo natural? Não, senão ele não teria usado aquela palavra que tu nunca tinha lido na vida, na quinta linha antes do final, que eu deixei destacado ali, ó, aqui, ó, golotocídio, que é a eliminação de línguas, não é uma eliminação natural, é eliminação, senão não seria sídio, é o mesmo sídio de homicídio e genocídio, correto? Contribuiu para a mudança de posicionamento da política e linguística do Estado? Não, sempre continua igual. Sempre foram desaparecendo, o Estado permitiu que elas desaparecessem, não mudou nada, né? Continuam desaparecendo, junto com os índios e a Amazônia. Representou uma fase de desenvolvimento da língua portuguesa? Não, cara, nós estamos falando das línguas indígenas. Não é sumir línguas indígenas, não pode ser uma fase de desenvolvimento da língua portuguesa, mas olha, cada uma aí, tu vê que, como nós falamos na primeira correção, tu tem que ler com um pouco de calma, porque eu vou te dizer, pelo menos uma das alternativas, que mais do que isso, são alternativas absurdas e fora do contexto. Só que o cara tem que perceber, tem que ler e perceber isso, interpretar isso pausadamente, não ler de uma forma que tu não entendeu, daí tu interpreta o que não entendeu. Aceitar uma alternativa dessas é absurdo, só se tu não leu, correto?
Nota agora que na 102 a gente vê para uma questão de níveis de linguagem, que é nossa aula 1, ok? Níveis de linguagem. É interessante porque talvez tu não perceba, mas são palavras que tu não conhece, parvoíce de parvo, que é idiota, tu não vai conhecer. Agora, voz mercê, tu sabe, o problema anterior a você. Na realidade, era vossa mercê, que virou voz mercê, que virou você, que as pessoas dizem C hoje. Então, representa um problema antigo. Mas não é urbano, porque ninguém nas grandes cidades diz mais isso, muito menos formal, porque não se diz mais. Não pode ser formal, é desusado. Elitizado, não, é desusado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Especial não tem nada a ver com especial, só se for especial aqui, ó, necessidade especial mental. Na realidade, conservador, né? E a piada é justamente pelo fato de que o cara deve ser muito mais velho por estar usando o vocabulário mais velho. As questões do Enem que tem humor são terríveis, ela não é. Mas reconhecendo níveis de linguagem está valendo muito, né? Aqui a gente tem na 103 uma questão que mistura índios, a questão indígena novamente, com tecnologia, correto? E aí tu já leu o texto, né? Ele envolve a ideia de um líder indígena estar usando a internet. Aí ele vem e te diz assim, ó, as tecnologias da comunicação e informação podem ser consideradas como artefatos culturais, beleza. No fragmento de entrevista, o Almir Surui argumenta com base no pressuposto de que, olha bem, as tecnologias de informação presentes nas aldeias estavam contraditórias, não, ele diz no segundo parágrafo que não temos mais o direito de ficar isolados, ok? Então não são contraditórias, são um complemento necessário para a vida indígena de hoje em dia. As tradições culturais e os modos de transmiti-las não são afetados pelas tecnologias da informação. Não são afetados, tu concorda, é bastante genérico, ok? Quero dizer que não são afetados no sentido assim, de talvez não desaparecerem, ok? Mas também de não melhorarem. E eu acho que elas melhoram, correto? Não vou marcar isso aí, segura um pouquinho aí. As tecnologias da informação inviabilizam o desenvolvimento sustentável das aldeias. O texto nem disse isso, né? E o índio não faria se fosse. As tecnologias da informação trazem novas possibilidades para a preservação de uma cultura. É isso que ele quer dizer com essa frase pronta para resolver a questão para ti, que é não temos mais o direito de permanecer isolados, senão desapareceremos, né? As tecnologias da informação permitem que os povos indígenas se mantenham isolados, ao contrário do que ele disse, aí é para ver. É interpretação direto, mas tem a ver, eu acho que tem um condimento assim da questão do índio, entendeu? Que pode fazer a gente errar. Cara, essa questão agora aqui, eu vou deixar o gráfico na 104 e vou ver o livro físico que eu tenho aqui, tá? Para tu ver. Isso é uma questão de interpretação ou de, sei lá eu, de visão, tu entendeu? Porque olha o que ele vai dizendo no gráfico, tá? Em variados momentos da nossa vida, precisamos interpretar as diferentes linguagens do sistema de comunicação. O gráfico é um desses sistemas, beleza? Que, no caso apresentado, indica as habilidades associadas à inteligência que variam de acordo com a idade. Ok. Eu acho esse gráfico bem folgadrua, né? Porque a partir de 68 ali, 67, todo mundo fica burro em tudo. Né? Isso aí contribui para a velhofobia da nossa sociedade, né? Constata-se que, olha bem a letra A, as habilidades verbais e de resolução de problemas, que são aqui, ó, vou botar o cursor para acompanhar, tá aqui, ó, capacidade de resolver problemas e a habilidade verbal destacam-se entre os 40, tá aqui os 40, e os 60 anos, tá aqui os 60. Cara, sabe que eu muito acostumado com as provas da URI, que são cheias de pegadinhas, eu não marquei essa direto, porque tem uma caidinha nos 60 aqui, tá? Tá, mas aí quando ele diz, a habilidade numérica diminui consideravelmente entre os 20 e os 40, não mesmo. Ela tá crescendo nos 40 aqui, ó. Ela veio crescendo nesse sentido, então acho que não dá. Diminui, não diminui. Aqui está mais errado do que essa. A habilidade de resolução de problemas piora consideravelmente a partir dos 30, mas daí a gente é um imbecil, né? Diminui nos 60, ou quase. As habilidades humanas em geral declinam consideravelmente a partir dos 40, mas os 40 estão aqui, tem um monte de coisa que não declinou, mas ele aumentou. Declina a partir dos 60. E a habilidade numérica melhora na faixa de 60 a 80. Não, aqui o cara está quase morto, de tudo tanto já decaiu, já broxou tudo aqui. Na realidade, a melhor é a letra A, né? Entendeu? Aqui contém menos disparidade com gráfico, só tem uma disparidadezinha na habilidade e capacidade de resolução dos problemas ali entre os 69 e 60, 59, 69 anos, e 60 anos, 59 e 60, isso aí.
Então eu prefiro a letra A, que parece a menos errado. Beleza? 104, então ficamos com a letra A. Olha, 105. 105, tu tem uma entrevista da Adele aqui, né? Que viagem, falando sobre suas roupas, um depoimento paradoxal em relação à sua canção, a qualidade da sua música. Ela diz assim, ó, as declarações da cantora expressam sua opinião a respeito dos comportamentos dos artistas. Suas palavras sugerem, olha bem, a mídia rejeita a imagem artística elaborada para atender as cobranças. Não, ela é uma exceção porque a mídia aceita e não rejeita. Uma cantora competente constrói sua carreira pelo desempenho vocal, sendo pouco relevante de figurino. É isso que ela diz, né? Ela diz ali, ó, vocês nunca vão me ver cantando de biquíni. Entendeu? Nossa, a Anitta não pensa a mesma coisa, porque o que interessa é que ela canta, né? Não que ela tem por debaixo desse biquíni. Eu acho que o gabarito vai ser B. Uma pessoa pública está atenta às últimas heranças do mundo fashion. Mas é que sobre cantoras, e ela disse que não está atenta, entendeu? O vestuário de grife agrega valor à sua personalidade, mas a questão é a qualidade do canto, não é a personalidade. A D. Uma plateia exigente despreza o exibicionismo, valoriza o ídolo comedido e desligado. A plateia não despreza o exibicionismo, entendeu? E não se aplica isso a ideia da Adele, não diz isso no texto. O artista oculta seu estado de espírito, não, tanto que ela diz que os dois álbuns de 19 e 21 são rompimentos de namoro, então ela não está ocultando nada, só ocultando do biquíni, né? Então, 105 ficamos com letra B, né? Tranquilo, questão de interpretação, e a Adele colaborou bastante. Agora, aqui a gente vai ter que dar uma viajada, tá? Não sei como é que vocês reagiram com essa 106, acho questão bem difícil, tá? Mas é assim, ó, tem o poema no Manuel Bandeira, e depois tem o poema de Chagall, e depois os caras colocaram, né, o próprio quadro do Chagall, que é estranho, né, bem estranho, mas então vamos ver. Nós vamos fazer por eliminação, nós já falamos isso, eu vou te dizer em todas as correções, te juro, tá? A gente não pode imaginar que tu aprendeu a interpretar o Chagall. Nós já falamos várias vezes, né, que em artes, tá? Eu não tenho como confiar que tu sabe a questão de artes, que tu viu os caras. Artes, grande parte das vezes, senão a maioria, senão a totalidade, tu resolve uma questão textual. Então o poema vai ser mais relevante do que o quadro que está aqui. O quadro é uma ilustração para o poema, tá? A arte e suas diversas manifestações despertam sentimentos que atravessam fronteiras culturais. Vamos relacionar a temática do texto com a imagem. No texto, tu vê alegria e satisfação na produção de obras modernistas, alegria e satisfação? Não. O texto ele é até um pouco melancólico, assim, eu diria, de leve. Tá? Memória e lembrança passadas no íntimo do enunciador, nos dois últimos versos, quando ele diz só é meu o mundo que trago dentro da alma, ou seja, da memória. É uma boa resposta, isso aí não é ruim. Saudade e refúgio encontrados pelo homem na natureza. Não, mas não tem a natureza, cara. Inclusive ele fala só de coisas urbanas, tipo as casas, entendeu? Até saudade, talvez, uma certa nostalgia, mais ou menos, mas natureza não. Rancor da letra D, muito menos. Exaustão, não. Exaustão e medo, não. O poema só define o que ele é. Aí ficamos, tu vê que eu estou respondendo certo, tá? O gabarito é B, te liga. Estou respondendo por causa muito mais do poema, exclusivamente por causa do poema, do que da figura do Chagall, né? Quem é que vai conhecer o Chagall? Ora. Olha a 107. Tá, eu tenho um enunciado, essa questão é bizarra, né? É do tempo que o Enem queria um pouquinho mais de intertextualidade. Então, se tu, de repente, sentiu um pouquinho a dificuldade em ver esse negócio de fisiologia, bioquímica e biodinâmica, não te preocupa. Vou fazer direto aqui, tá? Porque as definições falam, né, no gabarito que vai dar a letra D, em que o aumento da frequência cardíaca vai ser a coisa fisiológica do corpo, ok? A quebra da glicose, que produz energia, vai ser a bioquímica. E a biomecânica por causa do tamanho da passada. Então o gabarito tem que ser a letra D, tá? Esse tipo de questão é um pouquinho menos frequente hoje, não te preocupa, não vai te afetar. Um pouco de interpretação de texto resolveria, né? E tu deve saber um pouco de física, química e biologia também, né? 108, essa questão é muito sacana, eu gosto bastante. É uma questão sobre gêneros textuais, porque isso aí é um anúncio, ok? Mas também predomina uma questão de leitura do texto que eles te deram e das alternativas. Então o cara vai fazer assim, ó.
Os gêneros nascem emparelhados às necessidades e atividades da vida cultural. Anúncio, gênero textual. Por isso, caracteriza uma função social específica, venda, nesse caso, né? Um contexto de uso, objetivo comunicativo e peculiaridades linguísticas e estruturais que eles conferem determinado formato. Tá. Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel. Para isso se utiliza de quê? Predominância de formas imperativas. Não. Não, até classificados não costumam ter. Quem tem isso é publicidade no geral. Texto publicitário, não. Anúncios classificados, tá? Pode ter. Não é característico e esse aí não tem. Não tem imperativo ali. Uma riqueza de adjetivos que modificam substantivos, revelando as qualidades do produto. Morumbi, próxima, casa próxima. Linda, residência. O espaço é amplo e gourmet. Tá? São 1.000 metros construídos, ok? E a rua ela é tranquila. Muito possível essa letra B. Então, mas qual é a diferença para D? Enumeração de vocábulos que visam conferir o texto efeito de certeza. Tá, mas olha só, vocábulos seriam quaisquer palavras, entendeu? É genérico demais. E a enumeração não dá certeza. Não é por ser enumeração que dá certeza. Entre B e C, que justamente são as duas linguísticas mais, as afirmações linguísticas mais coerentes, a B está clara no texto. A C, não. A D, emprego de numerais, aí é brincadeira, né? Não são os numerais que vão resolver, né? E da exposição de opiniões de corretores, não tem nenhum corretor falando do gabarito aí, a letra B, beleza? Muito bem, 109, questão do Roberto Carlos. Essa, eu quero ter 1 milhão de amigos. Vocês conhecem, né? Uma música do Roberto Carlos mesmo, mas ele vai fazer uma referência ao volume de relações que a gente pode ter nas redes sociais. Então ele começa desde o Orkut, passando pelas redes sociais mais recentes, e te diz assim, que o verso da canção do Roberto Carlos é usado no artigo para explicar o sucesso mundial das redes sociais. Para a autora, essas redes são eficazes, então ela vai discutir a eficácia da rede, tá? São eficazes, pois, olha só, elas não resolvem o problema de solidão dos artistas, correto? Na realidade, o que elas vão fazer? Várias vezes ela diz, por exemplo, ali na última linha, sobretudo, tá? Tornar problemática a relação entre o real e o imaginário. Isso não é resolver o problema de solidão. Na letra B, que ele te diz, promovem a idealização exacerbada de vontades individuais. O que quer dizer isso? A eficácia da rede está em acreditar que tu vai ter esse 1 milhão de amigos. Tu e o Roberto Carlos, entendeu? Essa aí que é a brincadeira, correto? Então, na realidade, tu tem uma ilusão que as redes sociais vendem do volume de amigos, como o Roberto também tinha. O gabarito receber. Ajuda na preservação de sentimentos, não ajudam, elas enganam, ludibriam. Favorece as relações interpessoais baseadas em vínculos afetivos fortes? Não, fracos. E na letra E, confirmam significados atribuídos a relacionamentos iniciados no mundo real, nada a ver. Ela está falando ali exclusivamente de mundo virtual, correto? Estamos com a letra B. Eu acho muito interessante essa ideia, porque ela pergunta sobre a eficácia, deixa eu só ver aqui, da rede social, não é verdade? E não sobre a eficácia do objetivo do usuário, entendeu? Então, na realidade, não pode ficar pensando assim, tá, mas eu consigo amigos, tá, mas não são os amigos que eu queria, entendeu? Então, as redes elas são eficazes em conseguir esses amigos, e não os amigos de verdade do rei Roberto. Questão 110, questão muito básica, né? Nós ficamos com bem, 110. O cara pergunta sobre, tem uma música antiga do Chico Buarque, e pergunta assim, o terceiro e oitavo versos da letra da canção constata que em empregos falas cowboy, rock expressa a influência de outra realidade cultural da língua portuguesa. Outra realidade cultural na língua portuguesa, porque não é da língua portuguesa, perdão. Ele diz assim, o que são essas palavras cowboy, rock e regionalismo? Não. Isso não é usado em nenhum lugar do Brasil, não vem de um lugar do Brasil, não é de uma região, não, é um dialeto brasileiro. Né? Neologismo não, porque já existem outras palavras, elas não foram criadas, já existem essas palavras em outras línguas, não é um neologismo. Jargão profissional, não é do português uma área específica de trabalho, nem arcaísmo,
que seguem sendo usadas em inglês e em português, é um estrangeirismo, né? Sempre que tu usa uma palavra estrangeira, é estrangeirismo. Tem até nome para cada um deles, né? Tipo anglicismo, se for em inglês, e por diante. Muito bem, galicismo, se for francês, e aí por diante. Olha na 111, né? Eu preciso de uma questão de coesão agora, tá? Eu vou fazer a mesma coisa nas anteriores, tá? Vou deixar o enunciado aqui e vou ler aqui, tá? Tu lê aí no teu. Um texto é construído pela articulação dos vários elementos que o compõem. Então, a articulação pode ser dada por meio de palavras ou de expressões que remetem a outras expressões, ou ainda segmentos maiores que já apresentados, a serem apresentados, ou perdão, segmentos maiores já apresentados ou a serem apresentados no decorrer do texto. Assinale, ou melhor, a análise do modo como esse texto foi construído revela que a expressão, vamos ver, um problema da linha 1 se refere à origem dos vapores da linha 3, né? Cara, é tão verdadeiro isso que tu podia ter feito assim, ó. Seria até melhor com pontuação se fosse a tua redação. Eu faria. O telescópio espacial Herschel resolveu um problema que ficou sem solução durante 14 anos. 2 pontos. A origem dos vapores da Terra. Beleza? É aquilo que o corrige da redação coloca assim no caráter explicativo. É melhor, né? Para unir essas duas orações. O gabarito, então, é letra A. Vamos ver qual é o problema da B. A descoberta da linha 7 não é o problema da linha 1, segmento que aparece na primeira frase, é a origem dos vapores da linha 3. Não é o problema, é a origem, então a descoberta é a origem, não é o problema. O volume despejado da linha 11 não retoma esse órbita, ou a composição da órbita da linha 9. Esse volume despejado, na realidade, ele vai se referir... O volume despejado não é pouco. Ele vai se referir, na realidade, aos 250 gramas da linha 13, né? 200 quilogramas da linha 13, é o que está depois. O fenômeno da linha 17 não é a transparência de vapores da linha 20. É o que antecede, na realidade, né? É tudo que ele vem dizendo até agora, a origem dos vapores e o volume despejado. Aquele fenômeno é um resumo daqueles parágrafos anteriores, e esse encargo e achado não retoma o avanço da tecnologia da linha 18, esse encargo e achado da linha 21 é, na realidade, o fenômeno da origem dos vapores, né? E o fenômeno que ele se refere da linha 17 é a expulsão dos 200 quilogramas, né? E o achado é a descoberta da origem dos vapores. Beleza? Não é a mesma coisa. Então, ficamos com letra A. Questão 120, facilzinha essa aqui. 112, estou bem distraidinho hoje, hein? Discreto, vamos olhar assim depois. Agora, essa aqui, mas pelo menos eu estou acertando as questões, hein? Esse novo sinal de trânsito aqui, que é uma garrafa por trás do símbolo de proibido, né, que todo mundo conhece das leis de trânsito, vai tirar a seguinte questão, olha como é que é o enunciado aí. A unidade de sentido de um texto, a unidade de sentido de um texto se constrói a partir daquilo que é dito. Aqui de novo. Daquilo que não é dito a partir do modo como se dizer, dos motivos aparecem no contexto. Nesse sentido, a partir da leitura do enunciado e, naturalmente, né, da figura, depreende-se que a referência à posição de beber é feita através da intertextualidade entre a placa de trânsito, que normalmente remete à ideia de proibição, tendo ao fundo a imagem de uma garrafa. Essa é a ideia de proibido beber. Não é ruim essa alternativa, né? Vamos ver a letra B. A relação estabelecida entre a frase novo sinal de trânsito e a parte não verbal permite estabelecer no público-alvo, pessoas envolvidas com álcool, não, motoristas envolvidos, não pessoas. Porque, naturalmente, isso é uma placa para não beber no trânsito, e não para não beber no cotidiano. O adjetivo novo seguido do substantivo sinal, pegado no início, remete a ideia de que agora existe uma nova placa de trânsito que deve ser interpretada pelos motoristas. Não, mas não é uma nova placa de trânsito, é um novo comportamento. Essa placa é um anúncio de que não deve mais beber no trânsito, mas isso não vai virar uma placa de trânsito. Não vai dar uma placa proibido beber.
mas não tem uma finalidade específica interrelacionada. Nesse caso, a ideia de persuadir as pessoas não consumirem bebidas alcoólicas no trânsito, mas elas fazem mal à saúde. Não, mas a gente não está preocupado no quesito saúde, no quesito trânsito, correto? A conexão estabelecida da placa de trânsito e a imagem da garrafa é construída com o objetivo de evidenciar quais são os motivos que levam. Não, mas qual é o motivo disso? Então, não tem motivo nenhum sendo enumerado ali. É só uma questão de proibição, né? Muito bem. 113, questão de arte. Novamente, a gente vai responder um pouco de bom senso e muita interpretação. As imagens apresentam, respectivamente, as obras de futebol do artista plástico Nelson Lanier e Super-Homens, do Gershman. São obras representativas de movimento dominado pop art, que ocorreu no Brasil na década de 60, o qual artistas se apropriaram de imagens da vida diária e da cultura de massa, tornando os objetos de arte. Muito bem. Partiu a perspectiva ampliada e crítica sobre o esporte, sobretudo com a cultura corporal, de movimentos, as imagens, banalismo, esporte, mistura, futebol, pintura. Banalizar é totalmente pejorativo, né? Não é o que acontece ali. Talvez até podia dizer valorizar, mas não banalizar. Deixam transparecer a preferência de ambos os artistas pelo futebol enquanto esporte. Como é que vai saber qual é a preferência do artista? Ele está retratando o esporte nesse quadro, não quer dizer que ele prefere o futebol em si. Permitem refletir como as artes visuais se apropriam do futebol, quer dizer, como elas espelham o futebol, transmitem futebol. Ah, beleza, pode ser. Refletem ou fazem uma reflexão crítica sobre futebol e violência. Que violência? Todo mundo bonitinho ali, na pose clássica de antes do jogo, foto para guardar na memória, né? Destaca a importância do esporte como atividade física de lazer. Tem nada a ver com lazer, entendeu? Aquilo ali provavelmente é um futebol profissional, por isso que eles estão fazendo a pose, né? O gabarito é ele para ser. Beleza? Vamos matar então com as últimas duas, né? Vamos a 96 aqui até a 115. Aí tu tem um texto Graciliano Ramos, cegueira, tá? Questão de interpretação bem interessante. Ele te diz assim, ó, o impacto da doença na infância revela-se no texto memorialista de Graciliano Ramos através de uma atitude que é o quê? A tentativa de esquecer os efeitos, tá, mas ele retrata os efeitos diretamente, mas ele vai esquecer. Pelo contrário, o memorialista ele quer lembrar e não esquecer. Para preservar a sua condição de vítima da negligência materna, mas a mãe não aparece ali, aparece a figura da avó, não há, daí não é materna. Contar a precariedade do tratamento médico, ele não diz isso, ele tem a doença, mas não sabe se o tratamento era precário. Registrar a falta de solidariedade dos amigos e familiares, mas aparece só um familiar, não fala dos amigos. E recompor em minúcias sem autopiedade, meio moralista. Tá aí, recompor em minúcias a sensação da dor. Já aparece daí para ele. Perfeito. E a última. Tu vê que o memorialista, que é o gênero, também interfere. Essa é a arte do Enem, né? Tu vê predomina a interpretação, mas quando tem conteúdo facilita muito, torna mais objetivo, fica bem mais rápido e seguro, que é o que a gente quer, né? A gente não quer só acertar, porque às vezes não dá tempo. E a gente não quer só ser rápido. A gente erra full. Então vale a pena estudar. Te liga. Né? E a última, desse bloco. Quando a propaganda é decisiva, muito boa essa questão de interpretação. E tem bastante a ver também com a questão do gênero propaganda. Né? Então, o cara te deu aqui umas estatísticas, tem o texto e diz assim. De acordo com o texto, as informações fornecidas pelo gráfico, para aumentar as vendas de produtos é necessário que a campanha seja centrada em produtos alimentícios. Cara, mas ninguém come creme dental, né? Então esquece. A preferência do produto ocorre por influência da propaganda devido à necessidade emocional das marcas. Cara, mas não é uma necessidade emocional da marca, é do consumidor. Como é que a marca vai ter uma necessidade emocional? A marca tem uma necessidade comercial. A propaganda influencia na troca de produto que o consumidor valoriza a qualidade. É isso que faz a propaganda vender mais, influenciar a troca de marca, né? Valorizar a qualidade, agregar valor. Para aí a tua resposta. Os mais vendidos pelo comércio não sejam divulgados para o público. Aí tu vai entender se não divulga. As marcas de qualidade inferior constituem o foco da publicidade. Nossa, tem que esbofetear para você escrever isso aí. Metaforicamente, né? Intelectualmente apenas, sem violência. Gabarito aí tranquilamente ali para ser Canadá. Beleza? Dá uma respiradinha e vamos para a próxima daqui a pouquinho.